Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Bittencourt, editor de política da RR, e hoje nós vamos falar sobre a batalha pela meta do déficit em 2024, que está sendo travada dentro e fora do governo, mas contém algumas pegadinhas importantes. Lembrando, como sempre, que o programa está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e em todos os outros agregadores de podcast disponíveis e imagináveis. Bom, essa batalha para definir o valor do déficit fiscal projetado pela equipe econômica para o orçamento de 2024, apresentado nesta quinta-feira, tem um pano de fundo que, embora não exclua, vai muito além das pressões do PT e da ala esquerda do governo, que tem estado aí no centro de todas as análises. O governo quer gastar em 2024, é óbvio, e certamente o PT e a esquerda querem muito gastar. Querem gastar por quê? Por um lado, porque querem fortalecer a sua base eleitoral nos municípios. Ano que vem tem a eleição municipal, já avisando 2024. É fundamental você ter uma base no interior, não só nos pequenos e médios municípios, mas também nas capitais, nas quais o PT se enfraqueceu muito. Quer dizer, o partido quer voltar a entrar em áreas que foram consideradas redutos do Bolsonaro e da oposição, como, por exemplo, o Sul, Centro-Oeste e, sobretudo, o Sudeste. O objetivo é romper ou ao menos amenizar essa percepção de polarização que se consolidou nos últimos anos e, ao mesmo tempo, enfrentar, bater de frente com essa intenção manifestada abertamente pelo Valdemar da Costa Neto de explodir o número de prefeituras do PL e de fazer do PL o partido com mais penetração em todo o Brasil, baseado na figura e na força do ex-presidente Bolsonaro. Então, para o PT, a percepção é de que, ao se fortalecer nas eleições municipais, ele vai entrar na próxima eleição presidencial com muito mais capacidade, com muito mais permeabilidade e com muito mais força, rompendo, evitando entrar num jogo novamente de esquerda contra direita, ali quase nos 50% a 50%, e se aproximando. Claro que é ilusória a ideia de que vai se retomar um nível de popularidade que o Lula tinha no fim do segundo mandato, em que ele tinha mais de 80% de popularidade, mas o PT quer que esse número vá a 60%, 65%, quer retomar capitais importantes, quer ter uma força que não tinha nas últimas eleições. Isso é um lado. O outro lado também é de ganhar mais capital dentro do jogo do Congresso Nacional. Quer dizer, se o partido e se a base aliada ganha mais força nos municípios e quebra esse planejamento da oposição, quebra esse planejamento do PL, passa também a ter mais força de negociação e mais capacidade de agregar o centro, até a centro-direita, como está começando a fazer com o Centrão, justamente baseado nas expectativas econômicas mais favoráveis. Isso tem sido um ponto essencial ao melhorar a expectativa de poder do Lula, que foi o que aconteceu nos últimos meses, com a melhora de avaliação do Haddad, com a melhora de avaliação da economia. O PT e o Lula também têm conseguido atrair muito mais o centro e até a centro-direita. Então, se fortalecer nas eleições do ano que vem, também vai cumprir esse papel. Ganha força política direta, com mais penetração nos municípios, mas também ganha força política indireta ao aumentar a expectativa de poder e diminuir a força da oposição, com mais atração dentro do Congresso, para poder aí cada vez mais avançar todos os projetos que, se já são essenciais agora, imagina nos últimos 2 anos do governo. Esses grandes projetos nos quais o Lula aposta muito, como novidade o Desenrola, mas os projetos clássicos do PT, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o PAC, para tudo isso será necessário apoio do Congresso, aprovação de orçamento, enfim. O governo quer estar forte ano que vem e quer poder gastar ano que vem para estar mais forte ao longo de todo o processo dos últimos 2 anos de governo e o processo em busca de uma nova vitória presidencial. No entanto, isso é um jogo de longo prazo. Isso não é um jogo que precisa ser jogado totalmente agora. Mesmo em relação à aprovação do orçamento, você poderia até o final do ano fazer adaptações, você pode encontrar novas formas de receita, né? Até em relação ao contingenciamento, se fosse feito, primeiro, não seria feito com base num déficit zero, porque o déficit, a meta do déficit, ela tem uma maleabilidade, como a própria Gleisi afirmou. Ela pode, assim como as metas de inflação, ela pode ir para cima ou para baixo em 0,25 pp, pontos percentuais. Então, quer dizer, o déficit, mesmo com a manutenção do déficit zero, ele não teria que ser seguido, ele poderia haver um déficit, e esse contingenciamento poderia inclusive atingir parte do Centrão, poderia atingir áreas nas quais o governo e o PT não vissem tanto prejuízo eleitoral. Então, é uma batalha de mais longo prazo, ou pelo menos não imediata. Qual é a batalha imediata e na qual, paradoxalmente, a Gleisi, embora critique o Haddad, ela também contribui? É porque o governo quer pressionar de todas as formas e quer que o Congresso e a Câmara, particularmente, aprovem a taxação dos fundos offshore e das empresas offshore, que vai tramitar por meio de um projeto de lei, e querem que a Câmara também
aprove ou não derrube futuramente a MP que o governo já fez para taxar os fundos dos super ricos. Esses projetos são essenciais para dar a receita que a Fazenda projeta, de modo a manter o déficit, mas também de modo a manter a meta de déficit zero, mas sobretudo de modo a manter os gastos que o Lula quer, os gastos que o PT quer, os gastos que o Haddad projeta, né? Então é um fator essencial para o governo, mas também é um fator ideológico de uma bandeira, de uma narrativa. O governo também sempre, apesar da narrativa ter sido algo que ficou em voga nos últimos anos, a partir do embate entre Bolsonaro e o PT sempre apostou. Lembra aquela coisa todo mundo lembra da herança maldita, né? Ou da ideia que muitos criticou o Lula por um lado, ou se elogiou politicamente por outro, que é da ideia dos pobres contra os ricos. O PT sempre apostou na narrativa. Então essa narrativa de justiça tributária é muito importante para o partido, né? É fundamental tanto para ter dinheiro, quanto é fundamental para ter essa narrativa. Então o que a Glaze faz? A Glaze joga a ameaça justamente para cima do Congresso. Ela fala isso, né, abertamente. Ela, na declaração que ela deu, ela fala: diante da situação de frustração de receitas, até pela omissão do Congresso Nacional, precisamos de recursos para manter investimentos. Então o que está em jogo agora, de imediato, é uma forte pressão sobre o Congresso Nacional e sobre o Lira e o Centrão à frente para votar esses dois projetos. Quando a Glaze fala que a meta de déficit devia ser mudada, porque há o risco justamente de o Congresso não entregue, quando ela fala de Congresso se omite, ela joga no colo do Lira e do Centrão, sobretudo, diversas bombas. A responsabilidade diante dos agentes econômicos, menos pelo déficit, pela não manutenção dos déficits zero, no qual o mercado não acredita, mas pela imagem de afrouxamento da política econômica e, paradoxalmente, de dar fôlego justamente para a ala gastadora do governo, que ela, Glaze, representa. Então, parece irônico, mas o que ela está dizendo é o seguinte: se vocês não aprovarem, no fundo, vocês vão estar dando força para mim, para a ala do PT e para a ala que quer gastar do governo, chegar junto ao presidente Lula e falar: olha, o plano do Haddad de aumentar os gastos não está passando no Congresso, então a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que ser menos austero, a gente vai ter que fazer adaptações nessa política que está agradando o mercado, que agrada os agentes econômicos, mesmo que o déficit não fique em zero, mas a ideia de que vai se perseguir esse déficit zero, e a culpa vai ser de quem? Do Congresso. A culpa vai ser do Centrão e do Lira, que não estão aprovando essas taxações que, no fundo, não tem essa oposição social tão grande, certamente não tem oposição da mídia, e mesmo entre boa parte dos agentes econômicos do mercado, não chega a causar uma polêmica tão grande. Pode não ser a política mais aprovada do mundo, mas também não é uma política que cause uma grande resistência. Então, olha só, a culpa vai ser de vocês. Um outro jogo político que ela faz, junto ao próprio Lira, junto ao próprio PT, o PT e essa batalha de bastidores pelo déficit, eles jogam no colo dos parlamentares a ameaça de contingenciamento. Porque se tiver que se contingenciar de algum lado, é muito mais provável que se contingencie de quem está, dos novos aliados, de quem não está tão próximo do governo, sobretudo de quem não é PT. Se tiver de contingenciar verbas porque não há recurso suficiente para investimentos no ano que vem, você pode contingenciar emendas e, sobretudo, você pode contingenciar investimentos justamente nos ministérios que já compõem a base aliada de centro, vamos dizer MDB, PSD, então há uma acena para esses partidos, mas também, sobretudo, que vão compor a base agora com o Centrão. Então, se você tiver de contingenciar verbas, você pode ter de contingenciar verbas da Caixa Econômica, que deve estar sob o comando do Lira. Você vai ter de contingenciar verbas do novo Ministério das Pequenas e Médias Empresas, cujo escopo não está definido, mas a ideia é que ganhe verbas importantes e também pulverizadas, verbas com capacidade de investir no interior, de investir em bases eleitorais importantes para o Centrão. Você pode ter de contingenciar essas verbas. Você vai ter de contingenciar, se for o caso, as verbas do Ministério do Desenvolvimento Social, mesmo sem o Bolsa Família, ou até sem o benefício de prestação continuada, que é uma discussão que continua em jogo e vai continuar até o fim. Enfim, você vai contingenciar verbas de ministérios que vão estar sob o comando do próprio Centrão e do Arthur Lira. Logo, você vai estar afetando as pretensões eleitorais desse mesmo grupo. Ao mesmo tempo, você também já põe no Congresso uma espécie de bode expiatório potencial para o próprio Haddad. Quer dizer, diante do mercado, diante dos agentes econômicos, diante da mídia. Quer dizer, se na verdade o déficit zero não puder ser mantido, não vai ter sido uma falha de planejamento da Fazenda, ou nem mesmo necessariamente uma pressão do PT, e sim a recusa do Congresso em taxar, aí na visão, na narrativa que o PT está construindo, em taxar bilionários.
né? A culpa vai ser do próprio Congresso, e não do Haddad, não da Fazenda, como também porque essa narrativa de que o Haddad exagerou, de que o déficit zero não é factível, também está correndo por aí. Então também há um desgaste possível para o Haddad. Ora, na verdade, ao pressionar o Haddad, a Glaze até o ajuda, porque ela fala o seguinte: não vai ser culpa dele, não é porque a Fazenda planejou errado, é porque o Congresso está, nas palavras dela, se omitindo. A complementação desse movimento, num jogo de embates, mais de embates complementares, como é bem afeito ao Lula, veio do próprio Haddad e do próprio Lula, anteriormente, quando criam justamente essa narrativa inversa. O Haddad mais diplomaticamente, o Lula no tom dele, mais na linha de pobres contra ricos, nessa narrativa de justiça tributária. O Haddad, quando falou do MP, dos super ricos, e quando falou do PL, sobretudo do PL para taxar as empresas e fundos offshore, ele mencionou a CDE, ele mencionou toda a ideia de que, claro, o que nós estamos fazendo é o mínimo. É o que todos os países desenvolvidos fazem. Nós estamos taxando grandes bilionários, nós não estamos taxando a classe média, nós estamos fazendo isso justamente para poder garantir menos impostos, uma situação melhor para o trabalhador e para a classe média. Como? Porque é isso que vai bancar o aumento da faixa de isenção dos impostos de renda, é isso que vai bancar a política de aumento do salário mínimo. Não é à toa que o Lula lançou tudo ao mesmo tempo. O Lula lançou a MP de taxação dos super ricos e o PL de taxação das empresas e fundos offshore junto com a nova política, com a retomada da política de reajuste do salário mínimo e reajuste efetivo do salário mínimo esse ano, e com a proposta com o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, uma promessa de campanha dele que ele quer aumentar ainda mais. Ou seja, ele criou justamente a ideia de que uma coisa banca a outra e que o que está fazendo, na verdade, é um grande processo de ajuste e de justiça tributária. E ele ainda já colocou em marcha, naquele momento, a ideia de que, olha, o Congresso, os deputados não estão ligados ao novo trabalho, ou seja, não estão ligados à classe trabalhadora. Ele não falou tão agressivamente, mas deixou isso claro. Eles estão ligados muito mais à classe média alta, ou seja, estão ligados aos interesses, justamente, aos lobbies que querem evitar que esses dois projetos de taxação ocorram. Então, quem já jogou essa ideia de justiça tributária, de pobres contra ricos, foi o próprio Lula. E o Haddad, já como uma forma de pressionar o Congresso, de pressionar o Arthur Lira a não embarrearem, a não se porem contra esses projetos. E agora, a ideia de que é preciso mudar a meta de déficit zero, na verdade, aprofunda esse processo, porque joga mais uma pressão no colo dos deputados. Não só, primeiro, o governo já conseguiu avançar e ser ofensivo na narrativa de que, olha, ser contra isso é ser contra a justiça tributária, como agora ele vai no outro lado, no lado dos agentes econômicos. Né? Ser contra essa taxação é favorecer que alas mais à esquerda, que ela mesma, Glaze, pressionem o Haddad junto ao Lula para alterar a meta de déficit e, consequentemente, mandar ao mercado a mensagem de que a Fazenda vai ser menos austera e vai tolerar mais negociações com essas alas que querem gastar, que não querem ter uma visão de equilíbrio fiscal. Então ela joga diversas bombas no colo do Congresso. Nesse sentido, realmente, ainda que pressionado pelo PT, faz pouco sentido para o Haddad mudar preventivamente a meta do déficit. Por quê? Porque ele vai estar tirando uma faca no pescoço que o próprio Planalto e o PT botam no parlamento e que serve a ele. O maior afetado pelas críticas não é ele, Haddad. Claro que se o déficit fosse alterado agora, ele apareceria como perdedor. Mas, ao mesmo tempo, ele também poderia terceirizar a responsabilidade de ter, olha, errei o planejamento, para dizer, olha, o parlamento não aprovou. Então é difícil que ele mude isso agora, porque ele vai querer usar isso como mais uma forma que ele já fez lá do início de pressionar o parlamento. Então, por trás de todas essas pressões, qual é a conclusão? Por trás dessa pressão do PT que existe também um jogo duplo, que é favorável para o Haddad e que joga no interesse do Planalto. Né, de jogar com todas as alas políticas do seu governo, de modo, no fundo, a pressionar o parlamento e a ter o comando da pauta econômica, que é uma obsessão do Lula. A gente vem comentando aqui, todos esses movimentos do Lula é para terem o comando da pauta econômica, é para ter o comando da pauta do Congresso. Perdendo ou ganhando, mas ter esse comando. Agora, não há dúvida de que existe uma outra ponta nesse embate. A concretização da reforma ministerial, que é uma das mais arrastadas e carregadas de balão de ensaio de que se tem notícia recente, talvez desde sempre,
A gente está há meses, já desde, acho que tem 3 semanas ou mais, que se fala que vai ser, não só se fala que, se comenta, se especula, mas se fala, toda a mídia fala, sai aquele, a previsão é que sai amanhã, a previsão é que sai quarta-feira, a previsão é que sai sexta-feira, e até agora você tem a conta-gotas, o máximo que você teve foi o Lula dizendo que vai ser lançado um novo ministério, cujo escopo também não se conhece. Então é claro que isso vai contar, isso vai fazer uma parte central de todo esse processo e decisiva para saber o quanto Lira ou o Centrão vão entregar, mas não só Lira e o Centrão, porque também o PSD está trabalhando para não perder, o PSB está trabalhando para não perder, o PSB é um pouco menos importante, mas importante em termos de base parlamentar, de força parlamentar, mas tem algum peso. O PSD é importante, o MDB, que também tem essa briga entre o Renan Calheiros e o Arthur Lira, também é importante. Então, não só está em jogo quem vai ganhar, como quem vai perder. Né, para se decidir, para que se fique claro como o Congresso vai votar em relação a essas pautas essenciais para o governo. É óbvio que isso é um fator. No entanto, para o governo, de uma forma ou de outra, o cenário é mais favorável. Por quê? Porque se o Centrão fica insatisfeito, agora quem não está perdendo não vai estar insatisfeito ainda, mas vamos dizer, se o PSD está insatisfeito com a possibilidade de perder o ministério, se o PSB está insatisfeito com a possibilidade de perder o ministério, se o Renan Calheiros está insatisfeito com a possibilidade do Arthur Lira ficar muito forte, mesmo que haja grandes insatisfações com a reforma ministerial que não acaba nunca, toda essa narrativa que o governo está criando trabalha para conter essa fúria. Por quê? Realisticamente é mais difícil hoje para o Congresso defender abertamente uma posição contrária à taxação dos super ricos, à taxação das empresas e fundos offshore do que era 2 semanas atrás. Tanto que a contra-narrativa que começou a ganhar força era de diminuir a alíquota. Lá atrás era de não passar, era de que não votava. Agora já é que vai diminuir a alíquota prevista pelo governo de 10% para 6%. Então hoje, mesmo, não é que um Centrão, que uma base aliada e uma base do Centrão do Arthur Lira, furiosas porque o governo não entrega a reforma, não possam embarrear tudo isso. Podem e possivelmente vão. Mas vão ter mais dificuldade para enterrar esses projetos que o governo quer fazer avançar do que teriam 2 semanas atrás. Porque o governo conseguiu fortalecer a sua posição junto à mídia, junto à própria sociedade civil. Se a gente for ver a análise hoje, a análise em geral tende a ser, até de jornais mais conservadores, favoráveis, ou no mínimo neutras a essas medidas do governo. Então o Congresso tem mais dificuldade, mesmo um Congresso insatisfeito, tem mais dificuldade de bater de frente abertamente com o governo em relação a esses processos. Pode adiar, pode usar 1000 mecanismos, mas tem mais dificuldade do que teria há 2 semanas atrás. Por outro lado, um Congresso, vamos dizer assim, uma baseada pacificada, com um Centrão finalmente incluído no governo, tendo os lugares de poder que ele espera, ou pelo menos algo nessa linha, como a Caixa Econômica, já é dada como certa, embora não seja anunciada, com eventualmente o Ministério de Pequenas e Médias Empresas turbinado, com o Ministério do Desenvolvimento Social, mesmo sem o Bolsa Família, ou algo que se equivale a isso, mas talvez ainda é outra discussão. Esse Ministério do Desenvolvimento continua numa eterna discussão, mas agora se fala que ele possa vir sem o Bolsa Família, mas com o benefício de prestação continuada, o BPC, que envolveu só esse ano algo em torno de 40 bilhões. E é um ministério que tem outras formas de investimentos também. Então, se o Centrão é incluído no governo e a base está pacificada, aí então o governo, que mesmo diante de uma reforma ministerial certa, há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, um momento mais tranquilo, não estava tantos meses nesse processo, enfrentava resistências, enfrentava um Arthur Lira, que já dizia que não era contra nos bastidores, que era contra essas taxações. Bom, agora, diante da pressão que se formou no Congresso, e se o Centrão estiver contente, a chance do governo conseguir melhor cenário para o governo passar, aí sim, um rolo compressor, é muito maior. Então, novamente, isso não quer dizer que não vai haver oposição, isso não quer dizer que o governo vai conseguir passar essas medidas, isso não quer dizer que não haja críticas reais do PT e de parte da esquerda ao déficit, a meta de déficit zero do Haddad em 2024, isso também não quer dizer que não haja um grande ceticismo do mercado e dos agentes econômicos quanto à possibilidade real de se manter essa meta de déficit. Não, tudo isso é verdade, tudo isso existe. No entanto, todos esses embates hoje, no atual momento, são mais favoráveis
do que negativos para o governo. É claro que a gente vai ver como isso se desdobra novamente, reforma ministerial vai ser um fator, isso é um jogo que se joga no dia a dia, uma declaração errada, um movimento errado pode mudar esse contexto, mas essa é a situação agora e esse é o pano de fundo, na verdade, mais importante de toda essa briga pelo déficit, pela meta de déficit fiscal em 2024. Bom, vamos ficar por aqui à espera dos próximos desdobramentos e próximas notícias. Qualquer coisa entraremos aqui numa edição especial, além da nossa edição semanal. E é isso. Não deixem de acompanhar também o noticiário do relatório reservado, diário, que traz os maiores furos e movimentos de bastidores, tanto do setor privado quanto do setor público. Você vai encontrar no relatório reservado informações precisas, diariamente, que revelam e antecipam decisões das maiores empresas brasileiras, como também do próprio governo, políticas e econômicas e em termos de investimentos. E também leiam a nossa coluna diária de análise política, assinada por esse que vos falo, o RR Destaques, que projeta os próximos passos aí, sobretudo do mundo político, mas também com indicadores econômicos e alguns números também que permitem uma leitura aí do cenário do dia seguinte e ao longo da semana. É isso, até a próxima, fiquem ligados no nosso podcast e fiquem ligados no relatório reservado.